Quando que acabou essa fase de você passar para o outro lado da igreja? Como que foi? Foi assim, eu senti uma vontade de colocar trança no cabelo. Essas trancinhas que muitas pessoas fazem, né? Só que eu não sabia se isso era da vontade de Deus. Eu falei, Senhor, é da tua vontade essas tranças? Porque eu vi que o meu rosto já mudou bastante. E meu cabelo já cresceu um pouco. Quanto tempo levou? Foi, acho que 7 meses. Depois de batizada, mais 7 meses. Pra Deus me dar essa condição. E aí eu lembro que eu dormi, eu tive uma revelação de que era meu primeiro dia de aula numa escola. E eu chegava até lá, mas eu sentia uma vontade de usar o banheiro e eu não sabia qual deles eu ia usar, qual porta entrar, porque eu não sabia como que as pessoas estavam me enxergando. Falei, bom, eu olhava pra minha sombra, eu via que meu cabelo estava crescido. Eu falei, eu vou entrar no banheiro feminino se ninguém perceber, aí eu fico ali, né? Eu sei que eu tô com aparência feminina. Assim eu fiz e assim aconteceu. E quando eu cheguei na escola para pedir a informação de saber onde que era a minha sala, tinha uma pessoa trabalhando na portaria e era como se fosse uma cancela, mas era de madeira. Só que a moça que trabalhava ali não tinha um dos braços. E ela fez uma adaptação ali para ela conseguir abrir. E eu pensava, nossa, mas com essa dificuldade, né? Podia ter outro setor da escola para ela trabalhar, colocaram logo ela aqui. E ela falava assim, nessa vida a gente tem que se adaptar. E eu acordei. Então, como eu vi que o meu cabelo estava crescido pela sombra, e eu entendi que aquilo era uma adaptação, assim eu fiz. Aí eu fui atrás de colocar. E quando eu coloquei as tranças, foi onde que Deus me deu a condição de estar do lado das irmãs. E você mudou as roupas também? Mudei as roupas e eu tinha medo, porque eu não sabia como que eu ia me sentir. Eu tinha medo de ter que forçar uma coisa que não era minha, né? E não me senti bem com aquelas vestes. Eu falei, bom, agora que eu tô com as tranças, não tem mais como eu sentar do lado dos irmãos. Eu vou comprar uma roupa feminina e se Deus me der a condição, eu vou levantar lá na frente e vou agradecer. E assim eu fiz. Quando eu coloquei as roupas lá, ainda na loja, no provador, parecia que eu já usava aquelas vestes há muitos anos. Não foi algo diferente. Foi algo muito natural. Deus trabalhou nisso em mim. Né? Então, eu fui para a igreja. Ninguém percebeu quem eu era. Achava que era só uma visita que estava na igreja, uma pessoa visitante. Não repararam que era a mesma pessoa? Não, ninguém nem percebeu. Ninguém nem percebeu. Gente. E aí, quando chegou na hora dos testemunhos, né, que eles abrem uma parte ali para o pessoal levantar e contar as obras que Deus fez, eu levantei e contei, agradeci a Deus pela oportunidade dele ter me dado, a força dele ter me dado de estar ali do lado das irmãs. Falei assim, até esses dias eu estava sentando do lado dos irmãos. E aí o pessoal, todo mundo ficou chorando, né? Quando eu testemunhei, é que eu não consigo lembrar de fato as palavras que eu disse, né? Mas ali naquele dia, naquele mesmo dia, no final do culto, eu senti uma força vindo dentro de mim, um calor, uma emoção, uma felicidade, um choro. E ali Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas. E aquilo para mim foi como se Deus tivesse feito a obra completa. Falou, olha, tá aqui o teu selo. Você é minha propriedade, não tenha dúvida. Uau. Então eu falei assim, olha, agora aqui o inferno já viu que Deus é na minha vida. Entendeu? Então, a partir dali eu comecei a ficar do lado das irmãs ali. E as lutas? Começou a ter resistência, você acha, você entende, do lado espiritual? Porque muitas vezes, né, quando a gente é liberto, cai as escamas mesmo dos olhos, a gente toma uma decisão, ainda vem outro lado para tentar fazer com que a gente volte atrás, para tentar falar, você não vai conseguir permanecer nisso, você não adianta, por mais que você acha que... Para tentar apagar esse brilho, essa alegria do momento... Sim. Tentar arrancar, né, a sementinha ali para que ela não brote, né? Era 24 horas essa afronta. Né? No mesmo dia ficava aquela voz ecoando. Você não falou em línguas, isso é da sua carne, isso é coisa da sua cabeça. Você ainda tem esse sentimento por mulher, você não vai conseguir mudar. Você está fazendo o quê? Você está vivendo uma mentira. Era isso que ficava na minha cabeça, sabe? E até o dia de hoje... Ainda fica. Falando que eu não estou liberta, mas eu sei quem eu sou na presença de Deus, eu sei quem Ele me fez ser, né? Então, eu tenho essa certeza do que Deus me fez ser. E eu não deixo Satanás levar isso de mim. Ele vai tentando soprar, achando que é a gente que está pensando, né? Sim, teve tentação, tanto com droga quanto com mulher, e eu clamava a Deus no meu trabalho.
As mulheres se aproximavam muito de mim, me encarava, e aqueles 3 segundinhos na cabeça, mas e se? Sabe, é só dessa vez, e o Senhor tem misericórdia, eu clamava a Deus. Então eu pedia a Deus para Ele me limpar, eu falava, Senhor, não muda só a minha aparência, mas arranca esse sentimento com raiz e tudo, para que eu viva verdadeiramente para Ti, que não tenha dúvidas. Sim. E pela misericórdia de Deus, com o passar do tempo, Deus veio arrancando esse sentimento de mim até minar. E daí como que você encontrou seu esposo? Foi pela rede social. Foi uma amiga minha que eu conheci lá em Rio Claro. Eu adicionei ela numa rede social. E aí, fuçando os amigos dela lá, eu vi uma foto dele. Você passou a ter vontade de daí ter um parceiro ou não? Olha, até então eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, enquanto esse sentimento não foi embora, eu não me relaciono com ninguém. Né? E eu fiquei assim, só eu e Deus. Que eu não queria me envolver com alguém, fazer alguém sofrer, e eu sofrer, viver uma mentira, porque eu falei, eu não vou viver num relacionamento hétero se eu não estiver feliz. Eu prefiro ficar sozinha, né? Então, eu orava a Deus, eu pedia para Deus que quando fosse o momento certo, Ele colocasse um sentimento em mim, de querer pedir a alguém, algum companheiro, e que Deus preparasse a pessoa certa, alguém que já estivesse firme nas coisas de Deus, porque eu precisaria de uma estrutura, né? Então, quando aconteceu essa questão de eu ver os amigos em comum dela lá e acabar seguindo ele, né? Eu olhei assim as fotos e falei, esse rapaz é muito crente. Provavelmente veio de uma família cristã e eu tenho certeza que eles não vão querer uma pessoa do jeito que eu era no meio, porque eu posso ser algo que eles venham a sentir vergonha. Né? Então, Deus preparou, assim, da gente se conhecer. Ele puxou o assunto comigo, mas ainda assim, contei do meu testemunho para ele. Ele ficou, porque aconteceu de eu conversar com outras pessoas e as pessoas se afastar. Mas eu orava, Senhor, aquele que Tu tem preparado para mim, coloca no meu caminho, né? E coloca sentimento em mim, porque a minha maior dificuldade era o sentimento. Não era a relação sexual, era o sentimento, né? Então, assim, coloca esse sentimento dentro de mim, para que eu possa viver aquilo que Tu tem para mim. Né? E Deus fez tudo muito rápido na minha vida. Foi 1 ano depois que eu comecei a me envolver com meu esposo, né? A gente se conheceu, buscamos de Deus a confirmação na palavra. Deus me deu revelação, 3 revelações. Eu falei, Senhor, olha, não acredito que esse negócio aqui é de Deus, não. É de Deus. Me mostra de alguma forma, me dá um sinal. E a primeira vez que eu sonhei assim foi quando eu estava dentro de casa e eu via que eu estava usando uma aliança de noivado. E eu olhava para minha mão, tirava a aliança do dedo e quando eu olhava dentro estava escrito o nome dele. Você não achava que era coisa da sua cabeça? Eu achei, por isso que eu pedi de novo. Falei, Senhor, ó, tá, o Senhor já me mostrou aqui o nome dele, mas não é só porque eu tô querendo, não. Porque eu fico assim, eu peço tanta confirmação, confirma de novo, mas confirma de novo. Vou me atrever igual Abraão se atreveu a falar contigo a respeito de Ló. Tô aqui de novo, mostra pra mim. E aí Deus me mostrava a gente num salão de um hotel e ele vinha com um terno azul, coisa mais linda, aquela cor de azul, se aproximava de mim assim. E eu sentada na mesa, quando eu coloquei os braços em cima da mesa, eu vi que tava eu estava com um vestido todo branco até aqui. Quando eu me vi, eu estava vestida de noiva e o buffet tudo pronto, as coisas, o fotógrafo tudo do lado, assim, esperando para tirar foto comigo. Então a gente tinha acabado de casar. Falei, eu entendi que ali era mais uma confirmação. Depois eu pedi de novo, falei, Senhor, e aí? 2 vezes, eu vou pedir mais uma vez aqui. Você não chegou a falar nada com ele? Eu falava com ele, ele orava de lá também. Deus se usava de pessoas para falar com ele. Ele fala, no caso dele, Deus se usou de um irmão numa pregação, falando assim, olha, fique em paz, que aquela que eu tenho preparado para ti, eu ainda vou tirar do mundo, vou lavar do pecado e vou colocar no teu caminho.